Teu casamento vai mal, você tá cansada, infeliz, frustrada, não sabe mais nem o que fazer, se ainda vale a pena tentar, se não vale a pena tentar, não sabe como chegou a esse ponto, às vezes não sabe nem mesmo o que quer dessa relação, quer que ela mude, que ela não fique mais desse jeito, mas não sabe nem como, nem por onde começar. Você tá se sentindo assim? Então fica aqui comigo nesse vídeo, que eu fiz um vídeo no estilo do faça você mesmo. Isso aí, você mesmo vai fazer agora uma análise do seu casamento. Vou te guiar aqui para você conseguir analisar, diagnosticar o teu casamento e ver se ainda vale a pena lutar por ele. Qual é a melhor solução para o seu caso? E eu quero começar te dizendo o seguinte, que existem as coisas que você controla, as que você influencia e as que você não controla. A única coisa que você controla na sua vida é você mesma. As suas atitudes, você pode aprender a controlar os seus pensamentos, então você só tem controle sobre você mesmo, sobre as suas atitudes, seus comportamentos, aquilo que você vai fazer, vai deixar de fazer. O seu marido, você não tem controle, você pode influenciar ele. Aquilo que você fala vai influenciar ele, positiva ou negativamente. O que você não fala também vai influenciar. Se você faz ou não faz alguma coisa, tudo isso vai influenciar as atitudes dele também. Porque quando a gente faz uma coisa, o outro reage, né? É ação e reação. Então, você tem controle sobre você e você influencia o seu marido. E daí ainda tem as coisas que você não tem controle nenhum, nem controla, nem influencia. Será que vai chover hoje? Será que vai ficar frio? Vai ficar calor? Não adianta dar palpite, porque você não tem poder nenhum de decisão sobre essas coisas. Então você não tem controle nem influência. Mas no casamento, o seu marido, você só pode influenciar. Então agora vamos lá para análise, para você ver o que está acontecendo no seu casamento. Mas como é que eu posso tirar ele dessa situação que ele se encontra, se eu nem sei o que fazer, nem sei como é que ele tá, não sei, às vezes não sei nem o que eu quero mais, de tão frustrada já, de tanto tempo que eu tô passando nessa enrolação aqui. Então vamos lá, pega um papel, pega uma caneta, tira um tempo para você fazer isso aqui, fazer com profundidade, tá? Então a primeira pergunta que eu vou te fazer é o seguinte, ó: quais são as características de um casamento de sucesso para você? O que você espera de um casamento? O que você quer num casamento? Para você, o que o casamento precisa ter para você se sentir amada, se sentir feliz? E aqui é muito, mas muito importante que você não seja superficial, que não use uma linguagem vaga. Ai, precisa ter respeito, precisa ter amor, precisa ter companheirismo, precisa ter parceria, precisa ter carinho. Isso todo mundo fala e pouca gente tem. Por quê? Porque falta especificidade, você tem que ser específica. Precisa ter respeito, ok. Então o que o seu marido precisa fazer para você se sentir respeitada? Tá? Você precisa explicar, porque as pessoas interpretam o que é respeito para mim, pode ser que não seja exatamente respeito para você. Pode ser que a gente pense sobre respeito, sobre carinho de forma diferente. O que é carinho para você pode ser que o teu marido está querendo um carinho completamente diferente. Então é muito importante você ir a fundo e ser muito específica nessas palavras que geram vários significados, várias interpretações. Então coloca aí o que precisa ter num casamento para você se sentir feliz aí nessa relação, nesse relacionamento. E lista tudo o que você realmente, verdadeiramente espera num casamento, tá legal? E daí a gente vai para segunda pergunta. E a minha situação como é que tá? O meu casamento como é que tá? O que está acontecendo? Aquelas características que eu botei na pergunta 1, tem no meu casamento? A 1, a 2, a 3 até que tem, mas a 4, a 5, a 6 não. O que tá faltando? O que tá acontecendo? Esmiuça. Gasta um tempo seu fazendo isso. Afinal de contas, você está infeliz e não quer mais viver assim. Então, faça e pensa o que está faltando. Eu coloquei lá tudo que eu espero de um casamento e agora eu vou olhar para o meu.
O que tá faltando no meu? O que tá acontecendo no meu? O que tem de bom? Porque quando a gente tá em crise, a gente tem a tendência natural do ser humano de só olhar o que tem de ruim, só olhar o que não tá bom. Mas olha também o que já tá funcionando, o que tem de bom. Às vezes essas coisas que são boas ficam soterradas por causa dos problemas que você está vivendo aí no dia a dia. Mas resgata, coloca aí nessa número 2 as coisas boas e coloca as coisas negativas que são justamente aquelas que você está desejando que mude. Então faça aí, a minha situação atual no meu casamento está como? O que eu estou vivendo aqui? E de novo o detalhe da linguagem, ser muito específica. Ah, meu casamento está muito ruim. O que é um casamento ruim? Gente, eu atendo inúmeras mulheres por dia. E o ruim da Maria é diferente do ruim da Joana. Então seja específica, senão isso aqui não vai funcionar, tá? Seja muito clara com você mesma. A próxima pergunta, lembra que você só controla você, seu marido você influencia. E agora você vai olhar para você. Como foi que eu cheguei aqui nesse casamento que eu tenho hoje? Os erros do seu marido, você sabe de cor e salteado, não precisa começar a escrever num papelzinho aí. Mas às vezes, muitas vezes, na maioria das vezes, a gente é tão evidente o erro do outro e a gente nunca para pensar no nosso. Então começa a olhar como é que foi que eu cheguei nesse casamento porcaria que eu tenho hoje. Será que eu fui brigona demais? Eu briguei, eu fiquei enchendo o saco, eu fui aquela mulher chata que só enchia o saco, que só buzinava, que fazia cobrança toda hora. Eu nunca dava carinho, eu nunca estava disposta a namorar, a ficar com ele. Ou então eu fui aquela mulher que fiquei engolindo sapo o tempo todo, que fingia que não via os problemas só para não ter briga. Coloca aqui como você agiu durante esse tempo aí do seu relacionamento para ter chegado a esse ponto que você chegou. Qual foi a sua parte de responsabilidade nisso? Lembra, tudo que eu faço vai gerar uma reação lá no outro. A tudo aquilo que você falou, deixou de falar, tudo aquilo que você fez e deixou de fazer ao longo dos teus anos de casamento se refletiram no seu marido, assim como as atitudes dele estão se refletindo em você e hoje você está magoada e frustrada. Tá? Então começa a olhar também para você, para dentro, como foi que eu cheguei nesse ponto aqui. Fiz de mais, fiz de menos, fiz isso, fiz aquilo, não fiz, falei muito, falei pouco. E coloca aí, coloca no papel, faça a sua autoanálise aí do seu casamento, tá? E daí você vai para a próxima pergunta que opções eu tenho daqui para frente? Que eu sonho de casamento feliz é isso, eu tenho aquilo. Como o que eu fiz, a minha parte de responsabilidade para chegar nesse ponto foi isso, isso, isso. E agora, que opções eu tenho? Você vai começar a ver que muitas vezes as coisas que o seu marido está fazendo com você, que te desagradam completamente, é porque você está aceitando que ele faça. Você vai começar, se você fizer direitinho, com profundidade, essa análise aqui, você vai ver que você tem poder de influenciar seu marido e ele mudar os comportamentos dele. E agora, nessa pergunta número 4, você vai escrever que soluções, que opções eu tenho daqui para frente. Eu só vejo 3, tá? Não tem saída, não tem solução. Eu não amo mais ele, eu tenho raiva, eu tenho nojo dele, não consigo mais nem olhar para a cara dele, não dá, não consigo. Chega a me dar um treco assim, quero me separar. Essa é a primeira opção. A segunda opção, não fazer nada. Simplesmente não fazer nada. Não sei, empurrar com a barriga, levar mais não sei quantos anos da sua vida assim, infeliz, frustrada, magoada, né? Deixando de aproveitar a sua vida, deixando de ter uma relação. Não vou fazer nada, vou empurrar com a barriga e vou... Ele que faça. E daí, se ele não fizer, você vai ser infeliz, você está aceitando ser infeliz. Essa é a segunda opção, simplesmente não fazer nada. E tem a terceira opção. Não, eu tô vendo que ainda dá para fazer alguma coisa, eu tô vendo que eu posso influenciar ele, que eu
tenho poder para influenciar ele, só que eu ainda não sei como. E se essa é a sua opção, se você acredita que você tem esse poder de influenciar ele, só não está sabendo como, então eu deixei uma aula completa especialmente para você. Clica no link que tem aqui embaixo nesse vídeo e assiste a aula completa e começa a aprender como influenciar o seu marido. Como você vai fazer sutilmente ele mudar. Porque enquanto você ficar batendo naquela tecla, você tem que mudar, eu não aguento mais, você tem que mudar, ele não vai mudar. Ele tá achando que você quer mandar e ele não quer ser mandado. Então, se você acredita mesmo que tem o poder de influenciar seu marido e transformar essa bagunça aí que virou seu casamento, clica no link aqui, assiste a aula completa e usa o seu poder.